E aí, meus queridos, beleza? E tudo certinho? Galera, então mais uma aula para o nosso intensivão de química aqui, tá? E é o seguinte, hoje vamos começar assunto novo. Se você não viu as aulas anteriores, eu peço que você dê uma olhadinha nas aulas anteriores, tá? Nós temos acho que 5 aulas já gravadas aí, no caso mais de introdução à química e separação de misturas, tá? Conteúdo importante, pode cair no vestibular, pode cair numa prova, beleza? Então fique atento, tá? Teve 2 aulas ali que eu liberei lista de exercícios para vocês poderem baixar ali. Dê uma olhada, se eu não me engano, na aula 3 e na aula 5. Então dê uma olhada lá no comentário fixado ou então na descrição do vídeo que vai ter o link para você conseguir essa lista, beleza? Se você gostar desse conteúdo aqui, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal aí, fique atento para os próximos vídeos, tá bom? Manda para esse vídeo pro teu amigo lá que tá precisando de ajuda em química ou tá se preparando para o vestibular, beleza? Então tá. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. Galera, então assim, nessas aulas que vamos ver na sequência, nós vamos estudar uma das partes mais importantes da química, sim. Quando eu pergunto para você o que é o objeto principal de estudo da química, tá? Alguns de vocês vão falar que são as reações, alguns vão falar que são as moléculas, alguns vão falar que são os átomos, tá? Os átomos são basicamente o quê? A partícula fundamental da matéria, aquele bloquinho construtor que constitui toda a matéria que nós conhecemos, ok? Só que como que é o átomo? O átomo, galera, assim, teve várias teorias que tentavam explicar algum comportamento do átomo, tá bom? E assim, eu vou pegar as principais teorias com vocês aqui, porque isso pode cair em vestibular, tá bom? Então é o seguinte, o conceito de átomo não é algo novo, tá? Ele vem lá de 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Para a gente chegar no termo átomo e na concepção que nós temos de átomo hoje, nós temos que voltar um pouco lá na Grécia, lá antiga, lá uns 400 anos antes de Cristo, tá bom? E é o seguinte, antigamente, assim, lá na Grécia, quando começaram esse questionamento sobre a constituição da matéria, ou tiveram várias propostas. Alguns achavam que a matéria é constituída de água, outros constituída de ar, outros diziam que a matéria é constituída de 4 elementos, que é terra, água, ar e fogo. Se você juntasse luz e trevas, dava pra fazer um RPG de mesa fácil, fácil, mas beleza. E é o seguinte, até que chegou 2 filósofos gregos, tá? Lá em 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, chamado Leucipo e Demócrito. Eles fizeram um exercício mental da seguinte forma: se você pegar um material qualquer e começar a dividir ele, o que vai acontecer? Então imagine, você pegou, sei lá, uma pedrinha assim, certo? Pegou uma pedrinha e começou a dividir ela. Então imagine, dividiu ela no meio, a metade se dividiu no meio, essa metadinha se dividiu no meio, ou a metade dividiu no meio, dividisse infinitas vezes, assim, tipo, mas um monte de vezes, tá? Não infinita, literalmente, mas assim, tipo, dividisse várias e várias vezes, tá? O que eles imaginaram? Iria chegar num ponto que você dividir tanto a matéria que não seria, que chegaria numa partícula tão pequena que não seria mais divisível. Essa partícula, eles deram o nome de átomos, que aportuguesando virou nosso queridíssimo átomo. E o que significa átomos? Basicamente é não divisível. Leucipo e Demócrito eles propuseram essa teoria em, sei lá, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. Não precisa ficar se lembrando muito de data, tá, galera? Não se apegue a datas, beleza? E eles diziam o seguinte, que o átomo, para eles, seria uma partícula que seria indestrutível, indivisível, eterna e que se juntaria com outros átomos para formar diferentes materiais, tá? Essa proposta, eles chegaram, então, a mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Faz um tempinho, né? Os caras chegaram nisso aí com um exercício mental, só filosofando, só viajando um pouco na maionese, tá? Eles tinham um equipamento para fazer um experimento avançado? Não. Tipo, a tecnologia era, nossa, ínfima na época. Os caras deviam ter, sei lá, uma balança de comparação ali no máximo, mas nada demais, sabe? Então, cara, os caras chegaram na dedução, na teoria, que a matéria é constituída de átomo, certo? De átomos, há mais de 2000 anos atrás, tá? E é o seguinte, eles pensam, nossa, então quer dizer que a teoria atômica assim, então deslanchou ali naquela época e sofreu um grande desenvolvimento até os dias de hoje? Mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma noção, a teoria a respeito do átomo ficou parada mais de 2000 anos e só foi retomada ali, mais ou menos,
1800, deve ser 1820, não sei. Cara, eu não me importo com data, eu acho que você não tem que ficar se importando muito com data. Cara, eu aproximo todas essas datas aqui, tá? O vestibular não vai ficar perguntando datas para vocês, ok? Então não se preocupem com isso. Mais ou menos 1800 depois de Cristo, essa teoria foi retomada. E foi retomada por um cara chamado John Dalton, tá? John Dalton, esse agora daqui para frente, galera, eu diria que é muito importante vocês anotarem, tá? Aqui para frente começa a me cair no vestibular, tá bom? Só para informar vocês, essa aula próxima eu vou pegar a parte básica aqui das teorias atômicas, tá? Que muitos colégios e até alguns vestibulares focam somente nessas teorias que são as mais comuns, mais conhecidas, tá? Vão ter aulas aí, eu vou ver ainda se for separar em mais de uma aula, onde eu vou aprofundar um pouco mais. Eu vou pegar alguns aspectos um pouco mais avançados ali, andando um pouco mais pela química quântica ali, para poder assim explicar melhor essas teorias atômicas aí que nós estamos estudando nessa aula e na próxima, tá bom? Então fica atento, vai ter conteúdo muito bom. Para você que vai fazer o ITA, por exemplo, aí, está assistindo essas aulas, nessas aulas que eu for aprofundar um pouco mais e andar um pouco mais pela química quântica, eu creio que vai ser um assunto muito interessante para você, beleza? Então é o seguinte, em 1800 depois de Cristo, John Dalton veio a retomar essa conversa sobre a constituição da matéria e sobre os átomos, tá? John Dalton, ele estudava basicamente proporcionalidades em reações. Então, muito bem. Proporcionalidade de reações, basicamente, é o que a gente chama de estequiometria. A gente vai estudar isso aí mais para frente, tá bom? Como que funcionava essa questão de proporcionalidade das reações? John Dalton fazia experimentos da seguinte forma. Por exemplo, ele pegava duas substâncias ali, vamos pegar o carbono e o oxigênio. Aqui é o começo de uma representação de uma reação química que a gente vai estudar mais para frente, tá? Tudo que está antes da flechinha são os reagentes. Reagentes são basicamente os ingredientes da reação. Tipo, quando você vai fazer um bolo, quem que são os teus reagentes? Farinha, leite, ovos, né, açúcar e tudo mais, que você joga ali para fazer a massa do bolo, certo? O que é formado depois que você mistura, aquece, faz todos os procedimentos aqui, que está depois da flechinha, nós chamamos de produto, tá? Ou produtos no plural, se tiver mais de um, tá bom? No caso do bolo, o produto é o próprio bolo, beleza? O que eu tenho de reagente aqui? Carbono e oxigênio e meu produto dióxido de carbono. Então, o que acontece? John Dalton começou a perceber o seguinte: se você reagisse 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio, você tinha formação de 44 gramas de dióxido de carbono, tá? Só que, e se você aumentasse a quantidade dos reagentes, o que aconteceria? Se você aumentasse para 24 gramas de carbono, 64 gramas de oxigênio, você teria então 88 gramas de dióxido de carbono. Então formando 88 gramas de dióxido de carbono, beleza? Se você diminuísse a quantidade de carbono e oxigênio, o que aconteceria? Tipo, 6 gramas de carbono, 6 gramas de oxigênio, você tinha a formação de 22 gramas de dióxido de carbono. Se você olhar bem aqui, a soma dos teus reagentes era igual à massa dos teus produtos, tá? Dalton começou a perceber que quer dizer que eu não estou perdendo massa nesse processo. Basicamente, essas substâncias estão meio que sofrendo um rearranjo para formar uma outra e a massa está sendo mantida. Dalton imaginou o seguinte: Dalton então trouxe de volta aquele questionamento a respeito da constituição da matéria e propôs o seguinte: para ele, a matéria é constituída de partículas muito pequenas, tá? Chamadas de átomos. Então, de átomos, tá? Então, basicamente, ele só pegou aquele nome lá que Leucipo e Demócrito já tinham proposto mais de 2000 anos antes, certo? E trouxe de volta essa discussão a respeito da constituição da matéria. E falou o seguinte: galera, a matéria é constituída de átomos, tá? E assim, ele imaginou que, para Dalton, ele imaginava que esses átomos seriam o quê? Esféricos. Então, ele atribuiu uma forma, tá, a esses átomos. Eles eram lisos, maciços. Para quem não sabe o que é maciço, é ao contrário de oco, tá? Se você pegar ali uma bola de sinuca, ela é maciça, porque ela tem um recheio. A bolinha de
de ping-pong, ela é oca, porque só tem a casca, tá? Esféricos, lisos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis e se juntam com outros átomos. Quando eles se juntam com os outros, você tem a formação de diferentes substâncias, diferentes materiais aí, tá bom? Muito bem. Pensando então como o Dalton imaginou o átomo, isso então seria uma bola lisa e tal, beleza. Essa teoria ganhou uma espécie de um apelido, que é conhecido da seguinte forma, que é o chamado modelo bola de bilhar. Modelo bola de bilhar, meu bem, ficou estranho aqui. Significa o quê? Que é uma figura aqui que representa bem a teoria do Dalton, como ele imaginava que o átomo seria, que seria muito parecido com uma bola de sinuca, tá bom? Então ele imaginava o seguinte, que como no jogo de sinuca lá, que você dá a tacada assim e as bolas mudam de lugar ali, você forma diferentes arranjos ali das bolas no meio do jogo, certo? Assim, isso acontece também numa reação química, que dependendo das esferas, das bolas que você joga ali, dos átomos que você joga ali na reação, o arranjo deles pode ser diferente, formando diferentes substâncias. Mas a soma de todas as bolas ali que estão envolvidas no processo, no jogo ou na reação, será sempre o mesmo, tá? Antes delas mudarem de lugar e depois que elas mudam, né? No caso da reação química, beleza? Então a teoria de Dalton é bastante simples, tá? Às vezes acaba caindo no vestibular, mas ela é muito simples, ela é muito tosca até, tá bom? Muito bem, galera. Assim, se você olhar bem aqui, a teoria de Dalton não é tão diferente quanto a teoria de Leucipo e Demócrito, tá? Nesse caso aqui, uma coisa importante é que ele diz que os átomos teriam um formato agora específico, são um formato esférico, tá? Uma coisa importante também, se todos os átomos eram esféricos, lisos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis, o que diferenciava um átomo do outro, né, era o que? O tamanho e a massa, tá bom? Já se conhecia alguns elementos químicos na época, sim, tá? Então, basicamente, a diferença de um de outro, um podia ser maiorzinho, outro podia ser menor, um tinha uma massa maior, outro tinha uma massa menor, é só isso. Mas como se fosse uma bolinha maior, uma bolinha menor, tá? Bolinha menor, bolinha maior, tá? Só isso, beleza? Muito bem, a teoria atômica não parou aí, tá? Depois de um tempo, mais ou menos assim, em 1890, a teoria atômica foi retomada por um cara chamado Joseph John Thomson. Para os íntimos, J.J. Thomson, tá? É Thomson, não Thompson, tá? Thomson é nome de segurança nome de segurança, tá? De pegadinha de Silvio Santos, beleza? Muito bem. Só um comentário aqui que eu me lembrei aqui, né? Dalton, ele também teve uma contribuição na área da parte da saúde, por quê? Você ouviu falar naquela doença do daltonismo, tá? Aquela condição lá que a pessoa enxerga uma outra cor diferente do que da realidade, assim? Por exemplo, imagine que um objeto ele é verde, tipo verde, a pessoa enxerga marrom, por exemplo, certo? Acho que existem vários tipos de daltonismo, assim, né? O John Dalton, ele era daltônico, tá? Então o que acontece? Uma vez ele foi dar um presente para a mãe dele, acho que era um vestido assim, e ele comprou achando que era uma cor e no fim era uma cor que a mãe dele não gostava. Quando ele percebeu isso, percebeu a gafe, o que ele fez? Ele começou a estudar melhor a respeito. Até que ele percebeu que ele tinha uma condição que algumas cores ele não enxergava assim. Então essa condição foi batizada de daltonismo, em homenagem ao John Dalton. Beleza? Tá? Só uma informação inútil. Então tá. Voltando ao que o Thomson. Thomson, o que esse cara propôs, o que ele fez? Primeira coisa é que esse cara ele pegou uma rabeira ali na época ali, que é o seguinte, que nessa época estava estudando muito a questão de condutividade elétrica nos gases ou em meio gasoso, tá? Thomson realizou um experimento utilizando o chamado tubos de Crookes. Então, vou mostrar, vou escrever aqui. Vou pegar uma imagem para vocês verem aqui como é que funciona, como é que é esse tubo, e eu vou explicar bem certinho como é que funciona, tá bom? Bom, beleza, então. Vou pegar a imagem aqui, tá? Uma imagem mais cartoonizada aqui, mas acho que vai dar para entender bem. Basicamente, esse tubo de Crookes, ele foi desenvolvido por um cara chamado William Crookes, tá? Que ele estudava também essa questão de condutividade elétrica em meio gasoso. Então, basicamente, é um tubo aqui, para eu pegar a mãozinha para facilitar aqui o apontamento.
Tá, beleza? Você tem um tubo, beleza? Nesse tubo você tem uma quantidade de gás muito pequena, tá? Em baixa pressão. Quando fala gás em baixa pressão, quer dizer que tem pouca quantidade de gás, tá bom? Ou gás rarefeito, que é chamado também, beleza? Aqui você tem um terminal negativo, que é chamado de cátodo, um terminal positivo chamado ânodo, beleza? E aqui você tem uma cruz de malta aqui, que é um anteparo somente, beleza? Esses dois terminais aqui estão ligados a uma fonte de alta tensão, que libera ali na faixa de 10.000 volts aproximadamente. Quando você liga essa fonte de alta tensão, o que vai acontecer? Verifica-se que uma emissão sai do cátodo, uma emissão luminosa sai do cátodo e acaba marcando aqui com uma coloração mais esverdeada aqui essa parte do tubo, tá? Formando aqui a sombra da cruz de malta, beleza? E isso intrigou o Crookes, tá? Quando ele viu esse negócio, falou, pô, que negócio é esse, né? Uma emissão que está saindo do cátodo, né? Gera luz ali, beleza? E não atravessa o anteparo ali, nesse caso a cruz de malta, certo? Cara, que negócio é esse? Foi batizado essa emissão de raios catódicos. Esses raios catódicos foram nomeados dessa forma por quê? Porque eles saíam do cátodo, simplesmente por isso, tá bom? Então esses raios estavam saindo do cátodo, alguns batiam ali no anteparo, não conseguiu atravessar, os outros atravessavam em direção ao vidro ali, formando uma luminescência verde, beleza? William Crookes descobriu isso, achou legal tal, mas não descobriu mais nada que isso, então ficou por aí, tá? Thomson pegou esses experimentos do Crookes aí e continuou os estudos a respeito desses raios catódicos e começou a colocar algumas coisinhas a mais para tentar descobrir algo a mais sobre esses raios catódicos. Ele percebeu então que havia essa emissão de luz ali e tal, né? Percebeu também que se você colocasse um material, tipo um catavento bem leve, feito de material bem leve aqui no meio, na direção desse cátodo, quando esses raios catódicos batessem nesse catavento, o que ia fazer com o catavento? Ele ia girar. Se o catavento ele era empurrado por esses raios catódicos, significa que esses raios catódicos possuem massa, beleza? Então pensa o seguinte, quando você deixa uma folha de papel no chão e o vento leva, por que o vento leva? Porque o vento tem massa e a massa ali, a força e tal, é suficiente para levar o papel embora. Da mesma forma, os raios catódicos têm massa que é suficiente para empurrar um material leve, tá bom? Se você pesquisar aí no YouTube, você consegue encontrar alguns vídeos aí mostrando o experimento bem certinho, tá? Eu só não vou colocar aqui, porque senão pode dar direitos autorais, pode dar uma maior dor de cabeça. Sabe como é que o YouTube às vezes é um pouco complicado, tá? Então eu não vou colocar aqui, beleza? Então é o seguinte, galera, muito bem. Thomson só descobriu que os raios catódicos possuíam massa? Não. Thomson percebeu o seguinte, tá? Além de descobrir que tinha massa, ele fez o seguinte experimento. Por algum motivo, razão, circunstância, esse cara inventou de aproximar um ímã na hora que você estava passando um raio catódico. Então, por exemplo, se você colocasse aqui, então vamos desenhar aqui para ficar um pouco mais simples de enxergar. Se você pegar um ímã aqui, tá? A parte negativa de um ímã, aqui aproximou, então imagina uma barra de ímã ali, tá? Com os polos negativos aqui. O que acontecia com esse raio catódico? Esse raio catódico, ele corria do ímã. Ele era repelido pela parte negativa do ímã, tá? Então ele começou, poxa, tem um negócio estranho aí. Só que ele pegou e fez um experimento um pouquinho diferente. Ele fez o seguinte, tá, se com o polo negativo ele está afastando, e com o polo positivo, o que vai acontecer? Quando aproximava o polo positivo aqui do ímã, ele percebia que essa emissão, esse raio catódico, ele sofria uma atração, ele ia em direção ao ímã. Muito bem, agora vamos pensar o seguinte, já ouviu falar aquela frasinha clássica que aparece muito na física e na química, que os opostos se atraem? Isso quer dizer o quê? Se o raio catódico é atraído pela carga positiva e é repelido pela carga negativa, subentende-se então que ele tem uma carga negativa. Então, Thomson descobriu o quê? Que os raios catódicos então possuem massa
possuem carga negativa. E ele propôs o seguinte também, tá? Que esses raios catódicos eles eram compostos por partículas extremamente pequenas, ao qual ele batizou de elétrons, tá? Então, Thomson é considerado o descobridor do elétron, tá? Ele dizia então que esses elétrons possuíam massa, possuíam carga negativa, beleza? E constituíam os raios catódicos, tá? Isso foi uma descoberta, cara, tremenda, absurda, monstruosa, tá? Que vale até hoje essa questão dos elétrons, tá bom? Muito bem. Então, Thomson descobriu os elétrons, percebeu que isso aí fazia parte do átomo ali, certo? Mas se você fosse considerar o modelo atômico conforme Dalton tinha proposto, que é uma esfera lisa, você não tinha como colocar elétrons ali naquela esfera. Então, ele propôs um modelo um pouquinho diferente, tá? Nesse modelo, ele consistia no quê? Basicamente, uma esfera de carga positiva. Então vamos escrever aqui. Propôs então que os elétrons estavam incrustados nessa esfera. Então, tá? Possui elétrons incrustados ao redor dessa esfera de carga positiva. E esse modelo acabou recebendo um apelido aí que foi chamado de modelo pudim de passas, tá? Muito bem. Por que modelo pudim de passas? Se você olhar bem a imagem do modelo atômico de Thomson, a representação do modelo atômico de Thomson, cara, lembra um pudim, você vendo em cima um pudim com as passas em cima, onde as passas seriam os elétrons e a massa do pudim seria a parte positiva, tá? Existe uma certa discussão no meio acadêmico ali, principalmente da licenciatura em Química, que esse termo não é tão conhecido pelos alunos, pelas pessoas, assim, tá? Porque eu, particularmente, não me lembro de ter visto pudim de passas, tá? Enfim, isso aí é uma outra discussão. Quando falar para vocês modelo pudim de passas, pensa naquela esfera de carga positiva com elétrons grudados ao redor, que é o modelo proposto por Joseph John Thomson, ou para os íntimos, J.J. Thomson, tá bom? Tem uma história que um aluno meu me contou uma vez que dizem que o panetone antigamente era chamado de pudim de passas. Então, se você parar para pensar, olhar o panetone de cima, que ele é esférico ali, com as passas grudadas, cara, assemelha-se muito ao modelo pudim de passas, tá bom? Você deve ter visto aí na tela aí, tá bom? E é isso, galera. Só que é o seguinte, a teoria atômica parou por aí? Não, tá? Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre as teorias de Rutherford e a teoria de Bohr, beleza? Daí fechando aqui a nossa parte, digamos assim, básica das teorias atômicas, que muitos vestibulares priorizam, tá? E até mesmo alguns colégios aí priorizam em suas provas, tá bom? Depois eu vou pegar algumas aulas aí, pegando um pouco mais pesado ali, trazendo alguns detalhezinhos a mais ali, pegando um pouco pela química quântica e outras descobertas que foram importantes nesse período aí, tá bom? Esse período foi um período muito importante na história da química, tá? Então nós estamos aqui falando do início e finalzinho do século XIX e início do século XX. Beleza, galera? Aqui eu trouxe os pontos mais importantes para vocês, assim, se vocês guardarem esses tópicos aqui de cada cientista, cara, tá muito bom. Se você quiser dar uma olhada aqui como funciona um raio catódico visualmente, assim, eu aconselho que você pesquise aí no YouTube, dê uma olhadinha, que vai ter bastante vídeo apresentando ali, tal, do experimento, e é legal de se ver, tá? Eu só não vou colocar o vídeo aqui porque isso pode dar direitos autorais, pode dar o maior problema, tá? Então eu evito, assim, eu aconselho que você dê uma olhadinha lá com calma. Tá bom, meus queridos? Eu vou ficando por aqui, então se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, fique atento para os próximos vídeos que vai ter informação muito boa pela frente. Cara, nosso intensivo de química vai longe. Eu quero pegar todos os assuntos do ensino médio para deixar disponível para você aí que é aluno do ensino médio, que é vestibulando, medicineiro, futuro calouro do ITA, IME, esses vestibulares apelões aí, beleza? Agradeço a sua presença até aqui, se cuide, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.